Pense por um instante em quantas vezes você já ouviu que as mulheres são as verdadeiras vítimas nas relações. Agora imagine se tudo o que você aprendeu sobre o amor, sobre o papel do homem e da mulher, fosse uma grande ilusão, cuidadosamente construída para manter o homem em uma posição de doação constante, enquanto o outro lado apenas colhe os frutos. E se eu te dissesse que existem formas claras e identificáveis de como muitas mulheres se aproveitam justamente dos homens mais bem-intencionados, aqueles que estão sempre disponíveis, sempre prontos, sempre entregues? Neste vídeo, vamos expor as 5 formas mais sutis e perigosas pelas quais as mulheres se aproveitam dos homens disponíveis. E a última delas é a mais devastadora de todas. Você jamais verá as relações da mesma forma depois de compreender esse mecanismo. Antes de continuar, inscreva-se agora no canal Black Pill Feminina, deixe seu like, comente sua opinião sincera e compartilhe esse vídeo com quem precisa acordar para a realidade. O que será revelado aqui não apenas confronta a narrativa tradicional, mas também desmascara estratégias emocionais e sociais utilizadas há séculos. E sim, isso está profundamente fundamentado na análise crítica de obras como O Sexo Oculto do Amor de Esther Vilar, onde ela, ainda na década de 1970, já denunciava o controle feminino sobre os homens por meio da manipulação emocional e do incentivo à servidão voluntária. A primeira forma de aproveitamento é sutil, mas constante: a manipulação da necessidade masculina de proteger. O homem disponível é condicionado desde cedo a acreditar que deve prover, proteger e estar presente. Isso cria um terreno fértil para que muitas mulheres se façam de frágeis, carentes e indefesas, mesmo quando têm plena capacidade de se virarem sozinhas. O homem é empurrado para o papel de herói, enquanto ela se coloca como vítima. Não se trata de um pedido direto de ajuda, mas de uma encenação emocional que ativa no homem o instinto de salvador. Como afirma Esther Vilar no capítulo 3, página 17, a mulher moderna é suficientemente esperta para se mostrar vulnerável sempre que quiser ser cuidada. A segunda forma é ainda mais mascarada: o uso do elogio como moeda de controle. Mulheres sabem que homens disponíveis anseiam por validação. Então, elas dão pequenos agrados, elogios estratégicos, palavras de reconhecimento, não porque admiram genuinamente, mas porque isso os mantém sob seu controle. O homem pensa: ela me valoriza, quando na verdade está apenas sendo alimentado emocionalmente como uma isca. Isso cria um ciclo de reforço. Quanto mais ele se esforça, mais ela oferece migalhas de aprovação. Esther Vilar descreve isso com precisão no capítulo 5, página 36. Homens não são movidos por recompensas reais, mas pela promessa constante de serem valorizados. Agora reflita. Quantas vezes você já se pegou tentando conquistar o respeito de uma mulher que parecia inacessível, mas que sabia exatamente o que dizer para mantê-lo por perto? Se você está achando esse conteúdo relevante, comenta aqui embaixo. Você já vivenciou alguma dessas formas de manipulação? E, principalmente, compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda acredita que ser 100% disponível é a chave para ser amado. Ele pode estar sendo usado sem perceber. A terceira forma é uma das mais perversas: o uso do tempo e da energia emocional masculina como recurso gratuito. Mulheres sabem que o homem disponível está sempre pronto para ouvir, aconselhar, estar presente, e muitas vezes elas o mantêm por perto não como parceiro, mas como uma espécie de terapeuta gratuito, amigo de plantão ou conselheiro sentimental, enquanto direcionam seus desejos e investimentos emocionais a outro homem, geralmente menos disponível e emocionalmente ausente. Isso não é amizade, é utilitarismo afetivo. E o mais cruel: o homem pensa que está construindo algo com ela, quando na verdade está apenas sendo usado como suporte emocional enquanto ela escolhe outro. No capítulo 7, página 54, Esther Vilar revela esse padrão com precisão cirúrgica. O homem é treinado para se alegrar com o privilégio de ser útil à mulher, mesmo quando essa utilidade não lhe dá nada em troca. E é exatamente isso que acontece com homens disponíveis. Confundem atenção com afeto, presença com reciprocidade. Mas, na prática,
estão apenas sendo drenados. A quarta forma é mais moderna, mas igualmente poderosa: a monetização do carinho masculino. Vivemos uma era em que muitos homens são condicionados a pensar que afeto e atenção femininos devem ser conquistados por meio de presentes, favores e mimos constantes. E enquanto isso, muitas mulheres montam verdadeiras estratégias de relacionamento baseadas em retorno financeiro ou material, sem qualquer entrega emocional verdadeira. Elas sabem que homens disponíveis se sentem culpados quando não provêm. Usam essa culpa para extrair o máximo de benefícios, criando uma falsa sensação de progresso no relacionamento. Essa dinâmica é descrita por Esther Vilar no capítulo 10, páginas 65 a 68, quando afirma que a mulher não precisa amar, apenas dar a impressão de que ama, o suficiente para manter o homem investindo, emocional e financeiramente. Essa falsa reciprocidade é uma das maiores prisões emocionais da modernidade. O homem acredita que está sendo amado, quando, na verdade, está sendo rentabilizado. Agora te pergunto diretamente: você já se sentiu usado emocional ou financeiramente por alguém que jamais demonstrou o mesmo nível de entrega? Já se viu bancando uma relação que só existia na sua cabeça? Se sim, deixe seu relato nos comentários. Sua experiência pode abrir os olhos de outros homens que ainda vivem essa ilusão. E se esse vídeo está fazendo sentido para você, curta agora e compartilhe com mais alguém que precise entender isso, antes que seja tarde. A quinta e última forma de aproveitamento, e talvez a mais devastadora de todas, é a manipulação do desejo de exclusividade emocional. Esse é o ponto onde muitos homens disponíveis são levados ao colapso psicológico, pois acreditam que, ao oferecer tudo, tempo, amor, proteção, estabilidade, fidelidade, conquistarão o lugar de prioridade no coração da mulher. Mas o que muitos não percebem é que o valor masculino para algumas mulheres não está na entrega total, mas na escassez e no desafio. O homem disponível, por estar sempre ao lado, sempre disposto, sempre previsível, passa a ser visto como parte da mobília emocional. Sua presença se torna garantida e, portanto, sem valor. Enquanto isso, homens que oferecem resistência, que mantêm a individualidade e que não se entregam facilmente, paradoxalmente, tornam-se mais desejados. Esther Vilar descreve esse fenômeno com brutal honestidade no capítulo 12, página 81. A mulher aprende a valorizar o homem, não pelo que ele dá, mas pelo que ele nega. Isso significa que, para muitos homens, ser emocionalmente transparente, leal e acessível é interpretado como fraqueza, não como virtude. E esse é o golpe mais cruel. O homem acredita estar construindo um vínculo profundo, mas, na verdade, está apenas se tornando descartável aos olhos de quem domina o jogo emocional com frieza. Agora pense: quantas vezes você já ouviu mulheres dizendo que querem um homem sensível, que converse, que esteja presente? E quantas vezes esses mesmos homens, ao fazerem exatamente isso, foram ignorados, trocados ou rejeitados? O problema não é a entrega masculina. O problema é que ela é dada sem critérios, e a mulher que percebe isso simplesmente perde o interesse. Essa revelação precisa ser dita com todas as letras. Mulheres não rejeitam homens disponíveis porque eles são ruins. Elas os rejeitam porque já os controlam completamente. E quando o controle é total, o interesse morre. É duro ouvir isso? Sim, mas é necessário. Porque só quando você entende que sua disponibilidade pode ser usada contra você, é que você começa a recuperar seu poder de escolha. Começa a impor limites. Começa a ser valorizado não pelo quanto você se entrega, mas pelo quanto você se respeita. Se você já passou por isso, ou está passando, escreva nos comentários. Você já percebeu que quanto mais disponível você é, menos valorizado você se torna? Vamos compartilhar experiências para que mais homens acordem dessa ilusão perigosa. E se esse vídeo está abrindo seus olhos, compartilhe agora com alguém que ainda acredita que ser 100% disponível é prova de amor. Não é. É um convite ao desrespeito. Agora que revelamos as 5 formas como muitas mulheres se aproveitam de homens disponíveis, chegou o momento mais importante deste vídeo.
Entender por que tudo isso acontece e o que você pode fazer para se proteger, sem perder sua essência, sem deixar de ser homem. O ponto central dessa análise não é demonizar as mulheres, muito menos transformar o homem em vítima eterna. A proposta é trazer consciência. É arrancar o véu da ingenuidade, mostrar que o discurso romântico tradicional, aquele que ensina o homem a ser 100% presente, sempre gentil, sempre provedor, sempre emocionalmente disponível, muitas vezes é o mesmo discurso que o leva a ser explorado e descartado. Esther Vilar, em O Sexo Oculto do Amor, afirma no capítulo 14, página 93, que o maior truque da mulher moderna é convencer o homem de que o amor exige sacrifício unilateral. E quanto mais ele se sacrifica, mais ela se convence de que ele não tem valor. Essa frase deve ser tatuada na mente de todo homem que já foi condicionado a acreditar que amar é sinônimo de se anular. A verdadeira Red Pill crítica não está em odiar as mulheres. Está em desconstruir o sistema de manipulação emocional que transforma o homem em um servo. Muitas vezes, sem que ele perceba. Está em perceber que o valor masculino não pode ser medido pelo quanto ele dá, mas pelo quanto ele exige respeito. Você não precisa deixar de ser gentil, mas precisa entender que gentileza sem alto valor vira servilismo. Você não precisa deixar de ser emocional, mas precisa perceber que entrega sem reciprocidade é humilhação disfarçada de amor. E, acima de tudo, você não precisa estar sempre disponível. Disponibilidade só tem valor quando há escassez. Quando você está sempre presente, sempre acessível, sem limites, sem mistério, sem postura, você não está sendo admirado, está sendo usado. O homem que se recusa a entender isso continua alimentando um ciclo onde o outro lado sempre lucra, enquanto ele se esgota. É por isso que você precisa sair da ingenuidade emocional e começar a enxergar padrões. As mulheres que realmente têm valor, e existem, não precisam usar essas estratégias para manter um homem ao seu lado. Elas sabem que relacionamento é troca, é parceria, é reciprocidade. E é por isso que, se você chegou até aqui, precisa deixar seu comentário. Responda. Qual dessas 5 formas já te impactou? Qual foi a mais dolorosa? Sua história pode ajudar outros homens a despertarem desse condicionamento. E se esse conteúdo abriu seus olhos, se inscreva agora no canal Black Pill Feminina, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e ative o sino. Aqui a verdade é dita sem filtro, sem ilusão, sem romantismo ingênuo. Só a consciência liberta. Na tela final, você vai ver 2 vídeos recomendados que ampliam esse tema. O primeiro revela por que os homens bons são deixados por último, e o segundo mostra como a carência masculina é explorada socialmente desde a infância. Assista agora. Sua jornada de despertar só está começando. Este vídeo pode ter te incomodado, mas lembre-se, a verdade só fere o ego de quem ainda vive na ilusão. E se você resistiu até aqui, parabéns, você está acordando. Nos vemos no próximo vídeo.